Bom, boa noite a todos, todas e todes. Estamos muito felizes porque estamos com pessoas muito queridas aqui hoje, né? Brasil afora. Temos aí do Pará o professor Marcos, da Universidade Federal do Pará. Temos a Alessandra, que é da FURG. Temos a professora Esther Miriam Rojas Osorio, que é da Unesp de Assis, que foi a fundadora, junto com o professor Ivo, do GEB, né, o Grupo de Estudos Bakhtinianos, que acabou se desdobrando no nosso grupo de hoje. Temos a professora Mona Aui, Mona, eu tenho um pouco de dificuldade com a pronúncia. Aui, Awai. Eu vou te falar. Boa noite a todos e todas. Olha, é Mona Mohammad Hawi. Em árabe, o H ele é pronunciado. Nesse caso, é um H bem brando, mas ele é pronunciado. É isso mesmo, a professora Mona, do Departamento de... É um nome bem goiano, né? Mona Mohammad Hawi. Eu lembro de Haleu. Tem a ver, né? A professora Mona, muito querida, participante do nosso grupo, é professora do programa de pós-graduação em tradução, né, o Letra, da USP, e tem um outro programa, né, Mona, é o Estudos Clássicos. Eu participo de 2 programas, o Estudos Árabes e Judaicos, do DLO, e o Letra, que é o programa de Estudos Linguísticos e Tradução. Esse programa é um programa novo, é um programa que juntou as várias áreas, juntou o francês, juntou o alemão, o inglês, o árabe, o hebraico, o armênio, o russo, se transformou num grande programa, né? Você não pode ficar... O programa nota 5. Você não pode ficar fazendo isso. Você tem que olhar para cá. Estamos seguindo nesse programa. Olhar. Se eu tô aqui, muito bem, Mona, ótimo. Parece que tem alguém te tutoriando. E estamos aqui com a Esther, que pode ser considerada a matriarca do grupo, né? Eu acho que se estamos aqui hoje, né, Iva, é porque um dia lá atrás a Esther acreditou na proposta do Ivo, lá no corredor da Unesp de Assis, e por isso hoje estamos aqui, né? Fomos alunos da professora Esther, e hoje somos colegas. Eu estou tentando silenciar o microfone da Adriana Rand, mas não consigo. Consegui desativar. E uma outra coisa que eu ia falar, o pessoal está entrando ainda no grupo. Eu coloquei vários avisos, vários lembretes aí no chat, né? E nós temos também uma convidada especial hoje, a professora Adriana Rand, que vai falar do texto dela, que está no livro do mês. Então, voltando aqui na ordem, né, dos avisos, esse é mais um encontro do nosso grupo de estudos e pesquisas do Círculo de Bakhtin e Diálogo, do DGP, CNPq, o EPB, que tem como líderes, né, o professor Ivo e eu. Então, nosso objetivo é reunir pesquisadores diversos, variados, heterogêneos, híbridos, fronteiriços, múltiplos, para debater, né, estudar e expandir as ideias do Círculo de Bakhtin com outros pensadores, como Edgar Morin, Paulo Freire, Vygotsky, dentre outros, né, para podermos pensar questões do nosso tempo presente na linguística, na educação, nas artes, na política e nas relações internacionais, dentre outros possíveis campos do saber. Então, eu peço para vocês que, se não seguem o nosso grupo no Instagram e no WhatsApp, que sigam, porque todos os recados, os avisos, as programações são divulgadas lá. Então, aí, logo no início do chat, tem o link, né, do Instagram, que é Bakhtin em Diálogo. Tem o link também para entrar no grupo do WhatsApp. Nós tivemos um primeiro encontro nessa terça-feira última, dia 24. Quem perdeu, nós conseguimos que o pessoal da Mentes Abertas gentilmente carregasse essa aula, né, essa discussão lá no canal do YouTube. Então, quem não assistiu pode assistir depois. E aí eu aproveito para
pedir que vocês, por favor, se inscrevam no canal da Mentes Abertas no YouTube, porque com 1.000 inscritos, a gente consegue autonomia para fazer transmissões ao vivo, discussões, rodas de leitura e tudo mais. Então, lembrando que a nossa ideia é estudar e discutir um livro por mês, né? Então, o livro do mês é o Bakhtin Dialogado, Alteridade, Relações Dialógicas e Sociedade. E aí, hoje, nós temos, né, como convidados a professora Mona, da USP, a professora Esther, da Unesp, a professora Adriana Randi, da Educação Básica de Ribeirão Preto, interior de São Paulo. E aí, então, nós vamos fazer uma fala, né, a Mona, depois a Esther, depois o Ivo, depois a Adriana, e aí a gente abre para o público colocar dúvidas, opiniões e tudo mais. Esse livro é um livro que tem bastante conteúdo, a gente não conseguiu esgotar o conteúdo dele nesses 2 encontros, e aí nós marcamos um encontro extra para o dia 8/12, às 20 horas, e aí esse encontro ele vai estar focado no texto Cultura Popular, Urbano-Portenha e Los Aportes de Barritín, que é um texto do professor Dr. Marco Antônio Xandia Arraia, da Federal do Pará. Ele é chileno, doutor em estudos culturais pela Universidade do Chile, com estudos de pós-doutorado pela USP, e ele estará conosco, confirmou a presença, ele estará no grupo. Agora, esse texto do professor Xandia, ele explora muito a questão de cronotopo e exotopia. E aí nós vamos em paralelo, né, eu ia falar em parceria, na verdade é em paralelo, discutir o texto da pesquisadora Marília Amorim, que chama Cronotopo e Exotopia, que está nesse livro organizado pela professora Beth Bright. Então, se preparem, leiam, quem não teve tempo de ler ainda o texto, né, ou os textos, né, nesse caso da Marília Amorim e do professor Marco Antônio Xandia, nós temos até o dia 8/12 para ler, para podermos discutir aqui no nosso grupo. O link dessa reunião extra do dia 8/12, que não estava no nosso calendário oficial, já está aí no chat, mas depois eu coloco no grupo, lá no WhatsApp. Deixa eu ver o que mais que eu tenho aqui de aviso. Alguém já me mandou um WhatsApp dizendo que tem esse texto da professora Marília Amorim em PDF. Eu vou compartilhar depois lá no grupo, tá? E lembrando, então, que nós temos um cronograma mensal de leituras, que o livro do mês de dezembro é o Diálogos da Educação com Bakhtin, Freire e Vygotsky. E aí as nossas reuniões acontecerão na 3ª semana de dezembro. Ainda essa semana eu divulgo para vocês o link lá no grupo do WhatsApp. E janeiro seria férias, fevereiro a gente volta com o livro Educomunicação em Perspectiva Dialógico-Discursiva, que é um livro do professor Manassés, professor doutor do Programa de Pós-Graduação em Linguagem e Ensino da Universidade Federal de Campina Grande. Ele também estará conosco nos encontros. E março do ano que vem, um lançamento, um livro que está na gráfica, que é Dossiê Círculo de Bakhtin, Diálogos e Aplicações. Tá? Então, mais uma vez, boa noite a todos, todas e todes. Agradeço a vocês pela presença conosco. E eu passo a palavra para a professora Mona, que tem um texto com o professor Samir, de Foz do Iguaçu, nesse livro do mês, que é o Bakhtin Dialogado, e que eles tecem reflexões aí a respeito do ensino do árabe, né, a partir da perspectiva bakhtiniana. Aí depois nós temos a oportunidade de ouvir a professora Esther, que não vai debater nenhum texto específico, mas vai falar, né, de uma vida marcada, né, Esther, por Bakhtin, ou por uma vida dialogada com Bakhtin. E lembrando mais uma vez que a professora Esther é a líder do GEB, Grupo de Estudos Bakhtinianos, da Unesp de Assis, e que no momento que a professora Esther se aposentou, a gente deu esse desdobramento para esse grupo na Universidade Estadual da Paraíba. Na sequência, o livro fala de 2 textos do livro do mês,
e, na sequência, a Adriana Rand fala do texto dela nesse mesmo livro do mês. Então, Mona, é com você, muito obrigado. Ok, muito obrigada, Fábio, pelas palavras, boa noite a todos e todas. Eu gostaria apenas de saber, Fábio, quanto tempo, mais ou menos, para eu poder 15, organizar a minha fala? 20 Uns 20, né? De 15 a 20 minutos, né? 15 a 20. Tá, eu vou fazer, antes de eu comentar um texto, eu vou me situar, eu vou falar do lugar social em que eu venho, em que eu vim, para vocês poderem entender esse meu caminho freiriano, bakhtiniano, sociocultural. Eu sou linguista aplicada, minha formação é da PUC, estudos da linguagem, pela PUC de São Paulo. Conheço a Beth Bright, fiz muitas disciplinas com a Beth, algumas outras com a Marília, nas visitas que ela vinha para a PUC, para falar de Bakhtin. A Marília, inclusive, ela trabalha muito Bakhtin nos filmes iranianos, né? Umas coisas assim maravilhosas, né? Eu sou formadora de professores, sou professora há 32 anos, ainda não vou me aposentar, porque agora vou ter que pagar um pedágio, né? Mas também não quero me aposentar. Eu sinto ainda que eu sou uma garotinha nessa área aí, tem muita coisa para explorar, né? E conheci o Fábio através do Samir, do professor Samir, foram grandes amigos na Unesp, continuam sendo, né? Mas o tempo separa, né? Mas assim, a comunicação é sempre constante na medida do possível. E nós, como formadores de professores, meu mestrado foi na área da análise do discurso, e o meu doutorado foi na área de formação de professores. E, naquele momento, seguindo uma linha muito sócio-histórica, cultural, uma perspectiva sócio-histórica cultural, uma perspectiva bakhtiniana de linguagem, nós trabalhávamos com vários projetos em loco, íamos às ruas, íamos às escolas, desenvolver projetos de formação de professores, de preparação para alunos. Num desses projetos, que durou cerca de quase 10 anos, trabalhamos muito nas periferias, trabalhamos em Carapicuíba, trabalhamos com a noção de grupo de apoio, com a noção de capacidades de linguagem, e percebemos, naquele momento, que o grande problema não estava só nos alunos, muito pelo contrário, porque nós fomos com foco de preparar os alunos. Aí nós percebemos que o problema realmente estava nos professores. Em que sentido? A preocupação em querer dar sempre o conteúdo de uma forma bastante estrutural, o importante era finalizar a programação, era o projeto, eram as unidades, e a partir daí nós começamos a desenvolver vários materiais. Daí, desse problema, dessa questão toda, dessa formação toda, durante todo esse tempo, depois eu fui para a USP, me isolei, me distanciei um pouco do grupo, estou como colaboradora naquele grupo, que a USP a gente pede dedicação exclusiva, né, total, mas a minha batalha por esse ensino de formação, visando olhar a questão da unicidade, a questão do uno, a questão que coloca a perspectiva histórico, social e cultural, ela se manteve. Agora, você imagina, num departamento de língua árabe, no departamento de língua árabe da LO, que é o meu caso, em que a tradução é a maior, o norte do curso, né? Principalmente esses cursos de língua estrangeira. Eu vou lá toda bonitinha e entro falando de Vygotsky, falando de Paulo Freire, falando de Bakhtin, o pessoal assim fala, mas o que é isso? Né? Então, num determinado momento, eu me senti bastante sozinha, mas eu falei assim, eu vou em frente, eu vou trabalhar com essa noção de formação de professores naquilo que eu acredito. E eu acredito que trabalhar com o ensino, que o ensino
conteúdo é importante, sim, mas não é só isso. E nós precisamos ensinar os alunos, ensiná-los a internalizar aquilo que eles aprendem, não memorizar, principalmente uma língua que vem de um ramo totalmente diferente das neoclássicas, né? E é interessante saber que a maioria, ou a grande maioria dos alunos de árabe são brasileiros sem nenhuma descendência ou ascendência árabe. São poucos, você conta no dedo, né? E eles são como aquele colega nosso, que eu não sei se está aí, que tem uma paixão pelo árabe e gosta do árabe. Eu acho que sim, viu, Marcos? Que gosta do árabe que vai, né? Então, hoje nós temos alunos que já estão no doutorado em árabe, no departamento de árabe, né? E quando surgiu a oportunidade também de fazer parte do programa de pós-graduação do Letra, e ali eu realmente me encontrei, porque encontrei uma colega do francês que tem a mesma formação que eu, uma colega do espanhol que tem a mesma formação que eu, lá do Lael, da PUC. Falei assim, então, vamos entrar nesse projeto. E foi no momento também que eu encontrei o Fábio, reencontrei o Fábio, né? E então, agora, mais a fundo, assim, trabalhando com todas essas perspectivas. E aí, um dia o Fábio me convida, logo no início do ano, se eu queria produzir, né? Eu falei assim, Fábio, vamos unir o útil ao agradável, que eu preciso produzir, justamente por causa do programa, né? E eu tenho vários textos que eu posso desenvolver, tenho o meu trabalho ainda de doutorado, que não estava ainda publicado, vou querendo, então, trabalhar com vocês. E o Samir, o meu parceiro, ele, além de ser meu parceiro, é o meu sobrinho, mas ele foi para esse caminho da educação também e da leitura, né? Fazendo pós-doutorado lá na UNILA, agora casado, pai, então está cuidando um pouco do filho, mas ele, na medida do possível, procura trabalhar essa questão da educação, a questão das mídias, né? Eu falei assim, então vamos fazer um artigo. E assim surgiu a ideia de um artigo. Mas aí, assim, o que nós vamos escrever, né? O que nós vamos escrever? Pensando, eu falei assim, então eu vou falar um pouco da minha experiência, dessa experiência que eu tive quando eu entrei, e o que eu enxerguei, e como eu quero fazer uma coisa diferente naquele departamento e para os alunos, né? Naquele momento eu consegui, foi difícil, eu consegui, tanto é que eu tenho frutos de alunos que hoje, um aluno em especial, Felipe, que hoje ele não tem nada de árabe, mas ele fala fluentemente o árabe, ele prestou um concurso na UFRJ como professor temporário, passou ali no departamento de árabe, né? Trabalhando um pouco essas teorias que eu trabalho. E eu só consigo trabalhar com as teorias com as quais eu acredito, né? Então, se eu acredito numa formação sociohistórica, se eu acredito que é possível ensinar, que é possível enxergar o outro como um ser social e respeitando a sua história, respeitando o seu contexto, respeitando a sua cultura e, a partir daí, mostrando como é possível ensinar qualquer língua que seja. Eu fui professora durante muitos anos de língua materna. Eu nunca, aliás, só abrindo um parênteses aqui, eu sequer imaginava ensinar o árabe. Esse é um detalhe importante, porque, como filha de árabe, estudei muitos anos no Líbano, tive muita formação em árabe, mas eu ficava longe. Sabe aquela pessoa, aquela filha do imigrante que, meu Deus, eu não quero nada com a cultura, mas eu conhecia a cultura, eu vivia muito bem com a cultura, mas eu não sequer imaginava ensinar o árabe. E quando surgiu a oportunidade de prestar o concurso, eu falei, eu vou prestar o concurso. Quando eu passei, eu falei assim, pronto, muda completamente, que da língua materna eu estou para a língua estrangeira, e da língua estrangeira eu estou na língua estrangeira do árabe ainda, né? Mas é possível trabalhar essas questões. E aí surgiu, então, vários trabalhos, várias pesquisas. Da pesquisa que eu estou desenvolvendo, que eu já desenvolvi,
foi justamente elaborar material didático para o ensino de árabe para alunos brasileiros que têm o árabe como língua estrangeira, né? Então, como poderia elaborar esses materiais didáticos? Eu pensei em trabalhar com a noção de gênero e com a noção, dentro dessa perspectiva, dentro desse conceito de gênero, considerando a perspectiva sociohistórico-cultural e, nessa organização, trabalhar as capacidades de linguagem conforme preconiza o Broncar, né? As capacidades de linguagem. Então, você tem um determinado gênero, você analisa esse gênero, desse gênero você tem tipos de texto, né? Desse texto você aborda o texto considerando o contexto de produção, a organização do discurso, do texto e os aspectos linguísticos que remontam à produção daquele texto. Mas eu parto do princípio de que toda linguagem é uma ação de linguagem, toda linguagem, toda língua, toda fala, toda comunicação é uma ação de linguagem, e considerando essa ação de linguagem para ser entendida e entendível, ela precisa estar inserida dentro de um contexto de produção real e atual, considerando quem fala, com quem se fala, o que se fala, para que se fala e de onde se fala, qual é o lugar social de quem está produzindo aquele determinado texto, ou aquela determinada produção, quem é, socialmente falando, este indivíduo, este ser. A partir daí, o que eu vou falar, como é que eu vou organizar, considerando gêneros, considerando que eu tenho um relato, porque no mundo e na vida a gente fala, informa e opina, né? Falamos, ou narramos, informamos e opinamos. Narramos ou relatamos, e nesse relato nós podemos ter narrativas, crônicas, bilhetes, e etc. Bilhetes, crônicas, narrativas. Nessa informação, nós podemos ter receitas, textos de jornais, bulas de remédio, histórias em quadrinho, que também entra no texto narrativo. E, na opinião, eu posso trabalhar com argumentação, com persuasão, com textos mais argumentativos que levem, que detonem, que precisam de uma opinião. Considerando, então, o gênero e considerando as tipologias textuais daquele gênero, eu comecei a elaborar sequências didáticas baseadas nessa noção de capacidades de linguagem, que eu não cheguei a colocar aqui nesse trabalho, né? Falar das capacidades de linguagem, mas aqui eu abordei bastante a noção de gênero, eu usei alguns termos da capacidade sem citar, né? E trabalhei muito, baseei meu trabalho muito no Vian, no Orlando, que o Orlando ele trabalha muito com a perspectiva de gênero, né? E seguindo um pouco o princípio que o Orlando coloca, eu reduzi bastante o gênero. Então, a primeira coisa que eu fiz, meus alunos eles foram minhas cobaias durante um bom tempo, mas desde o princípio eu falei para eles, nós vamos trabalhar conjuntamente. No início foi bastante interessante, porque eles ficaram bastante incomodados com a forma como eu ensinava. Aí uma vez eu perguntei, o que vocês estão esperando? Eles falaram, professora, a gente espera que você venha, dê o conteúdo, passe alguma coisa, nos dê o que nós temos que fazer, e a gente faz. Eu desconstruí um pouco essa noção, que eu fazia trabalhos em grupo, eles sentavam em grupo, eles tinham que produzir a própria noção, então eu trabalhei vários conceitos sem eles saberem que eu estava trabalhando conceitos com eles. Por exemplo, o conceito de instrumento e resultado, que a Rosman fala,
né? Naquela colocação de produção de instrumento e resultado, quando você prepara, quando o aluno prepara a atividade, mas a gente não tem a previsão do resultado. O resultado vai sair naquele momento em que ele está trabalhando, preparando. Trabalhei muito a noção de gênero com eles, foi muito difícil para eles terem uma primeira compreensão dessa noção de gênero, porque eles confundiam muito gênero com tipos de texto. Eles falaram assim, então a narração é um gênero? Eu falei assim, depende, ela é um tipo de texto que está dentro de um gênero maior, se a gente considerar que gêneros são formas esquemáticas, padronizadas para um determinado fim social. Então, há uma grande discussão ainda a esse respeito, né? Então, nesse sentido, eu comecei a trabalhar um pouco esses trabalhos, buscando... Eu fiz de várias formas. Eu trabalhei estruturalmente, de uma forma padronizada. Eles se sentiam bastante aliviados. E comecei, aos poucos, quebrar um pouco essa maneira, desconstruir um pouco, e, de repente, eu entrava com um tipo de organização em sala de aula, que os alunos não tinham que sentar hierarquicamente, eles poderiam sentar em grupos. Comecei a trabalhar trabalhos em grupos com ele, comecei a perguntar das necessidades reais, comecei a questionar as necessidades das suas comunidades, de onde eles vivem, como eles vivem, o que é necessário, se eles tivessem que um dia trabalhar naquela sua comunidade, como eles poderiam produzir alguma coisa, né? Então, eles começaram a se preocupar, eu falei assim, mas, meu Deus, eu falei assim, então, vamos, começar a trabalhar. Então, uma das primeiras questões que eu comecei a trabalhar com eles foi a comunidade onde eu moro. Como é a minha comunidade, como é o meu bairro, como é a minha região, como é a minha vizinhança, quais as necessidades, quais as reais condições, né? E foi uma coisa diferente para eles, porque eles trabalharam com aquela ideia do mundo que se vive. É o mundo real, é o mundo que se vive. Então, aí, conforme foram feitos esses trabalhos, eu começava a analisar, e aí surge, na minha pesquisa, e da minha pesquisa, então, da minha grande pesquisa, eu recortei um pouco para falar, que está aqui no artigo, para falar um pouco o que é a língua árabe, então, como é que eu vou trabalhar essas questões na língua árabe, sendo que a língua árabe é uma língua diglóssica por natureza, né? É uma língua que você fala de um jeito, você escreve de outro jeito, é uma língua que eu tenho uma língua dentro da outra língua, né? Porque a diferença entre fala e escrita, né, são coisas diferentes. Existe entre a língua rebuscada, formal, e a língua coloquial, um meio termo, que é agora a língua standard, o padrão modernizado, que é o quê? Que é aquela... Fábio, eu não controlei o meu horário, aí você, por favor, controla, tá? Porque eu esqueço. E quando eu falo, como diz um amigo meu, eu se empolgo, então... Mais 5 minutinhos, Mona. Tá bom, porque eu vou falando assim, você vê? Então... trabalhando essa questão, eu até me perdi aqui um pouco, então eu comecei a trabalhar essa noção, né, de trabalhar o standard, e ali a língua que se ensina, a língua árabe que se ensina é chamada língua do Levante, né, que é a língua, que é o árabe, o libanês, o árabe sírio, o libanês, o palestino, o sírio e o jordaniano. Eles têm a mesma unidade linguística, as diferenças são diferenças simples, só de sotaque. Não trabalhamos com a língua marroquina, nem com a língua iraniana ou iraquiana. A iraniana é o persa, o iraquiano é um árabe bastante rebuscado, com grandes diferenças de dialeto. Tá? Então, trabalhamos com essas línguas do Levante, essas línguas daquele espaço do Oriente. Trabalhamos com o padrão standard, que é o árabe formal, que é a língua dos noticiários, que é a língua que é falado nas televisões, que é falado nas situações formais, né?
e eu comecei a trabalhar com eles, então, esses aspectos, mas partindo da realidade deles, né? E aí eu fui explicando essa noção de gênero, então comecei a trabalhar, pegar, por exemplo, quando eu comecei a trabalhar com a comunidade ou o bairro onde eu moro, esse tema, a comunidade, o bairro em que eu moro, ou o bairro onde eu moro, ele deu para elaborar 5 sequências didáticas, só dessa unidade, né? 5 sequências didáticas, com as capacidades de linguagem, com a organização. Então, eu teve texto narrativo, texto informativo, depois teve um texto argumentativo, conseguimos trabalhar todas essas noções, e o mais interessante, trabalhar também as questões de língua, a língua, regra, tempo verbal, uso de pronomes, dentro de um texto. Por quê? Porque para eu criar um enunciado, eu preciso, sim, do sistema, só que esse sistema, a escolha dessa língua, a escolha linguística, ela vai depender do contexto, vai depender do outro, vai depender para quem eu estou mandando a minha mensagem, com quem eu estou falando, né? E aí eu vou nivelando. Então, foi essa a ideia de Fábio, de trabalhar a questão do árabe, considerando os gêneros. Na verdade, é uma questão de sair um pouco daquela rotina, porque nós não temos muito material, não tínhamos muito material. Trabalhamos com material que vem da Jordânia, que agora tem diálogo, tem isso, aquilo, mas a gente consegue ainda perceber os exercícios estruturais, os exercícios de completar, os exercícios de repetir, aqueles textos em que você vê uma família feliz, a esposa indo para a cozinha, o marido assistindo televisão, aquela que a gente trabalhar a ideologia ali, a gente vê muito esse sistema patriarcal e tal, né? Olha só, uma de pesquisas de mestrado e doutorado aí, hein, Mona? Você está dando a dica. Tem, é verdade. Trabalhar a ideologia desses textos é ótimo. Quando eu não consigo conter o riso, né? Quando eu começo a ler, de repente até eu falo, gente, olha que maravilha você encontrar a ideologia aqui por detrás, né? Porque são textos que a família é importante, mas você tem o pai, a mãe, os filhos. A mãe ou está na cozinha, ou está cuidando dos filhos, o pai ou está lendo jornal, ou está assistindo televisão, né? Os filhos estão fazendo uma atividade, mas é a mãe que se responsabiliza, né? Sim, Marcos, eu estou elaborando materiais didáticos de língua árabe para alunos, aprendizes, né? Brasileiros, né? Então, que tem o árabe como língua estrangeira, exatamente. E eu estou mesclando um pouco português com um pouco árabe. E eu quero já deixar um pouco de avisar assim informalmente que provavelmente eu vou consultar o Mentes Abertas para fazer a publicação desse meu livro, sobre os materiais didáticos, se for o caso. Aí eu converso com os editores do Mentes Abertas e vejo com esses editores se vocês topariam fazer essa publicação lá para frente. Talvez esse ano que entra agora, né? Que agora o ano de 2020 já acabou. Mas foi essa a ideia. A ideia foi trabalhar com a noção de gêneros, juntando, entendendo que não é possível trabalhar nada desvinculado do contexto real de situação, do contexto de atuação, né? E é possível, sim, trabalhar questões didáticas, questões pedagógicas, quando eu considero algo maior, né? Quando eu considero um gênero, quando eu considero o momento cultural, o momento histórico, quando eu considero o momento social. E foi pegando essa ideia de qual é a comunidade, como é a comunidade onde eu vivo, como ela é, como é o bairro onde eu vivo, eu consegui trabalhar esses 3 aspectos, sim, trabalhar a noção de gênero, trabalhar as capacidades de linguagem, né? Então, saíram 5 sequências didáticas, eu tenho mais 2 outras, que eu já vou transformar em livro aí para publicação. Eu acho que é isso. Eu não sei, eu não olhei o livro, mas a ideia geral é essa, né? Esse é o livro que está saindo, o outro, esse é da minha tese de doutorado, né? Trabalhar os sentidos da atividade de ensino de professores universitários, e aí eu trabalhei como pensam os professores, buscando a ideia da atividade, conforme os neo-vygotskianos, conforme Leontiev, conforme Engstrom,
Conforme... Lúria, Wantorf, também, Lantoff. Thorne, né? Eu acho que também. Mona, eu agradeço muito pela sua participação. Então, a tese, né, da professora, um reporte da tese, aí aperfeiçoado, revisado e complementado, já está no forno, em breve será fruto das nossas discussões aqui, né, Mona? Com certeza. O sentido da atividade, porque não tem como pensar a educação sem relacionar esporte e vacina. É eu acho que não tem como pensar em educação hoje sem considerar o momento em que a gente está, sem considerar aquilo que se vive, sem considerar o batismo, o contexto. A professora que é expert no assunto, a professora Esther aparece aí, eu não sei se ela pode comentar alguma coisa, mas eu acho que é muito complicado a gente trabalhar conforme antigamente. Nós precisamos entrar na sala de aula com uma perspectiva de ensino-aprendizagem. Qual é a tua perspectiva? Qual é a minha perspectiva? Em que eu acredito? Eu acredito nessa perspectiva sociocultural cultural. Eu acredito nessa educação libertadora, né? Eu acredito nessa visão sociocultural, nesse sentido de colaboração. É isso, minha gente. Mona, muito obrigado. Estou com você, minha querida. Tá bom, então. Vou ficar um pouquinho aqui para ouvir a Adriana. Muito bem. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Sim, todo mundo ouve? Sim, perfeito. Me apresento para os que não me conhecem. Esther Miriam Rojas Osorio, professora doutora aposentada da Unesp. E me pediu, Fábio, eu agradeço muito o convite, conversar um pouco sobre, dialogar um pouco sobre o trabalho do GEV Assis. O Grupo de Estudos Vacinianos de Assis nasceu em 2007 e, bom, agora evoluiu para o trabalho de vocês, que está lindíssimo, né? Então, foi um trabalho desde o comecinho de célula, né? Ivo chegou com a ideia, porque eu sou professora de todos eles, né? E chegou com a ideia e nós juntávamos os sábados à tarde a estudar aqui, né? Todo mundo. E assim, aos poucos, a gente estudou, né? E foi propondo projetos, né? O primeiro projeto foi um colóquio. Então, essa era a linha: estudo, projeto, colóquio. No colóquio discutíamos algum conceito vacinal, convidávamos algum profissional entendido, algum colega entendido, e logo, que fazíamos? Continuamos discutindo e publicávamos o livro. Este foi o primeiro livro, dá para ver? Este foi o primeiro livro que nós publicamos em 2008. Então, era um trabalho assim, que vinha amarrando as peças. Foi muito interessante, porque todo ano nós tínhamos um ou dois colóquios que davam a origem a um livro. Este foi o segundo, e foi produto já na pós-graduação. Então, discutimos a poética sociológica e os estudos culturais. Discutimos os temas, estudamos, organizamos colóquio e saiu a publicação. Então, é muito importante isso que vocês estão fazendo, publicar, porque temos que dar a conhecer as características deste novo grupo. E como falo, está indo muito, muito bem. Aqui,
Y diálogo entre literatura y cinema, ¿ah? En latín. ¿Sí? Entonces, cada uno enfocaba a área que pertenecía. Yo siempre enfoqué a área de la cultura, literatura hispanoamericana, que era mi área de actuación. ¿Sí? Tenemos otro, ¿no? Un lugar de lectura en la educación. Tenemos más uno por ahí, los géneros de discurso, que fueron los que más se vendieron, ¿no? Fueron esgotados. Ahí vos vais a ver. Esto ya estamos en conjunto organizados. Estos libros tuvieron muy buena aceptación en la CAPES. Tivemos nota 4 en la CAPES. Entonces, teve un peso único, sobre todo en la posgraduación. Entonces, eso también es importante. Procurar ver qué está olhando a CAPES en este momento. Entonces, nós tivemos muito bom prestígio com a CAPES, com nossos livros. Y este fue el último, el arte como respuesta responsable. Entonces, al comienzo fui yo organizadora, después siempre fuimos yo y Ivo organizando esos libros. Entonces, yo estoy muy contente con que vocês estén trabajando de esa forma. Entonces, la dica que yo puedo dar es que es importante olhar para los criterios de la CAPES, que ayuda en bolsas, ayuda en todo aspecto. Y en la posgraduación es súper importante, en los programas de posgraduación. Este fue una última publicación que yo fiz en el libro de Natam, Saberes Transgredientes. También es un libro que tiene bastante peso, fue publicado con ayuda de UNICAM y de algunos grupos, tiene premio, y los autores son todos bactinianos, Natán, Francisco Rodríguez, Notelo, Poncio, Marisol Parenco, Fabiana Giovanni, Liana Arraiz, Tatiana con Joan Vanderlei Giraldi, Tatiana Budinova y yo. Entonces, también es un libro que ficó bien interesante. Fue una última publicación. Y en mi última publicación lo encontramos ya en Mentes Abiertas, que es el resultado de una pequeña pesquisa que hice con la defensa de mestrado de una orientanda de mi colega. Entonces, yo pienso que es muy importante ese proceso. Tenemos que siempre estar publicando, que es el medio de darnos a conocer, es el medio de los grupos ser respetado nacional e internacionalmente, y siempre estar discutiendo, claro, el momento sociohistórico. Eso es lo más importante. Y nos estamos en un momento que, claro, está riquísimo para la producción nuestra, para la discusión, para el diálogo, sobre todo lo que estamos viviendo en nuestro país y en el mundo. Entonces, realmente están de parabéns
por los proyectos. Y bueno, yo estoy por ahí, esperando. Yo estoy me dedicando ahora a hacer orientaciones escolares, orientaciones académicas y orientaciones en el desenvolvimiento humano, porque me dediqué agora a estudar Freud y por ahí, ¿eh? Mas estoy por ahí, siempre, ouvindo tudo e se me chamam, eu participo. Muito obrigada, viu? Esther, muito obrigado. É o que eu disse, né? Se hoje estamos, foi porque a Esther esteve e acreditou lá atrás, há alguns anos. E hoje, né, a professora Esther é aposentada da Unesp de Assis e tem essa empresa de consultoria em desenvolvimento humano. Então, Esther, você poderia deixar no chat o perfil do Instagram ou o e-mail, né, para o pessoal poder... Tá joia? Muito obrigado, Esther, pela sua participação. Desses livros do GEB, ainda tem estoque, Esther? Eu tenho, e se querem alguns, só destes que eu apresentei, tenho estoque. Depois você pode passar o nome, capa e valor, e a gente divulga no grupo do WhatsApp, e quem tiver interesse pega direto contigo. Combina contigo, te envio. Tá bom? Tá bom? Muito obrigado. Esther, eu passo agora para o Ivo, que vai ser breve, né, Ivo? Porque nós já são 10:50, e depois o Ivo vai apresentar a professora Adriana Randi. E aí a gente abre para o público. Boa noite a todos. Espero que estejam me ouvindo bem. Prazer de novo. Noite de estudos de bakhtinianismo, né? Eu sempre falo que os bakhtinianos têm graus diversos, né? Mas todo mundo é bakhtiniano. Eu estava conversando com o professor Marco Xandia agora há pouco, né? Convidando ele para o evento do próximo encontro. Ele falou, mas eu tenho que me declarar bakhtiniano. Eu falei, não, o senhor pesquisa Bakhtin, dialoga, claro, então já é bakhtiniano. Quero dizer da alegria de ver a Esther aqui na minha frente, né, no vídeo. Os colóquios que ela falava eram aquelas reuniões no salão doméstico que a gente fazia e eram gostosos, e agora os colóquios estão aqui no novo normal, né, 41 pessoas, 40 e tantas, já bastante gente. Então a Esther é a produtora de ideias Mapper, né, como o Fábio disse, né, ela acreditou no sonho. Esse sonho está indo cada vez mais longe, né? E já são livros e livros de pesquisas. Ela é parte, acho que inseparável da minha história, né? Ela foi da minha banca de doutorado, igual o Fábio. Então, quero agradecer muito. Então, assim, fora os outros colegas, amigos, pessoas que eu conversei e ao longo dos dias, né? Para que eu falei, olha, vamos lá, vamos fazer reunião, vamos fazer grupo. Estou vendo a professora Rose ali no cantinho da minha tela, né? E o Marconi, que eu vejo ali embaixo, e outras pessoas que eu não vou nomear agora por causa do tempo, mas, assim, todos importantes. E para falar um pouco desse nosso livro aqui, né, que é o Bakhtin Dialogado, e é bem legal a gente ver, quando a gente realiza a capa de um livro, a gente pensa assim, o que você vai pôr na capa de um livro? Principalmente um livro bakhtiniano, né? E nesse aqui, conversando com o Fábio, conversando com a Milena, que hoje não pôde estar aqui, ela é professora na Universidade de São Francisco, está numa noite de TCCs, ela avisou lá no Facebook. A gente precisa, olha, se é círculo de Bakhtin, tem que ter os 3 expoentes, né? Bakhtin, o Voloshinov e o Medvedev. A gente é difícil achar fotos até boas de Voloshinov e Medvedev, porque eles foram mortos pelo sistema, né, soviético, mas assim, a gente conseguiu, e vamos pôr esse pessoal dialogar, né? Eu queria falar desse livro hoje bem brevemente, para apresentar ele, eu queria falar de 2 trabalhos, porque assim, eu sempre valorizo, e gosto de valorizar, a voz do bakhtiniano que se aventura, porque eu lembro da primeira vez quando eu escrevi um artigo, e publiquei, a Esther falou aqui, do sempre apoio que ela nos dava para publicar, vamos, escreve, vai, chicote, eia, né?
né? Publique, escreve, né? E eu sempre falo assim de vencer essas adversidades. Hoje eu queria falar para vocês de 2 trabalhos que estão nesse livro que são maravilhosos. Além, todos são, mas eu vou destacar 2 hoje. Eu fiz isso no encontro passado, né? E vou falar hoje. Um deles, ela está aqui hoje ouvindo a gente, que é a da Andreisa. A Andreisa escreveu um trabalho bem legal, que eu fiquei com uma inveja danada, porque ela trabalhou com ela fez um diálogo da memória, da constituição do sujeito, usando Bakhtin. Espero que ela não tenha caído, ela esteja ouvindo aí. Sobre o documentário Helena, da Petra Costa. E lendo o trabalho da Andreisa, quando foi para a gente organizar o livro, e a Petra Costa fez o Democracia em Vertigem, né? Foi documentário, concorreu ao Oscar e tudo. Inclusive, a Conchita Conceição, que está aqui conosco, analisou no livro do curso de férias. Ah, verdade. É Vero, lembrei. Conchita, eu lembro da Conchita lá na Paraíba, falar, Conchita! Aí, e eu assim, indo para Paraíba, para a semana de estudos, né, do pós-doutorado, e eu fui assistindo o Democracia em Vertigem, aí eu pensei assim, bom, tem um lado da história, isso eu vou vender, vou dar uma ideia de artigo grátis, viu? A gente faz isso. Eu não escrevi ainda, então alguém pode roubar-artilhar a ideia. Aí eu falei assim, bom, o MMBL tem um outro documentário que fala da mesma época, do mesmo período histórico, que se chama Não Vai Ter Golpe. Aí eu pensei, gente, como é que será que 2 lados antagônicos falariam da mesma questão, do mesmo período histórico, mediados por Bakhtin, Voloshinov e Medvedev? Ficou na minha mente, está até hoje. Então, por isso que eu estou ressaltando aqui o trabalho da Andreisa, né? Porque ele me fez pensar muito. Tá aí uma ideia boa de artigo, hein? Quem quiser pegar, antes que eu escreva. E vai demorar para o serviço um atrás do outro, né? E outro artigo que eu quero falar aqui. E para a Exotopia, que vai ser discutido no dia 8 também. Exatamente. São 2 passos, né? Para se comparar. 2 públicos, 2 ideologias, enfim. Exato. Como que forças tão antagônicas, tão força centrífuga e tão força centrípeta se consegue falar do mesmo período histórico, né? E o segundo eu quero falar da outra pessoa que ajudou a gente a organizar o livro, que é a professora Lucília. Ela não está aqui hoje, porque ela está com sérios problemas de internet, ela mora em Dourados, ela me falou. E ela escreveu, e isso eu vou falar da professora Lucília, porque hoje de manhã o Fábio, não sei se ele entrou aqui hoje, Fábio Alves, é um estudante aí de Campina Grande, ele postou no Facebook dele uma leitura que ele está fazendo de um livro da Toni Morrison. Para quem não sabe, Toni Morrison foi Nobel de Literatura em 93, e é objeto de pesquisa da professora Lucília, que nos ajudou a organizar esse livro. E ele falando do Bluest Eye, que é um dos romances famosos da Toni Morrison. Ela é uma escritora que fala da voz, né, dos oprimidos, da voz da população negra oprimida dos Estados Unidos. Ela é negra, uma das poucas negros que venceram o Oscar. Então, assim, foi um diálogo muito legal. Tem que ser assim... E ela traz o Bakhtin para essa reflexão. Então, assim, bem rapidamente, eu queria ressaltar esses 2 trabalhos para a gente mostrar que o livro... Eu estou falando de uma pessoa que está em Minas Gerais, eu estou falando de outra pessoa que está no Mato Grosso do Sul, aí eu estou vendo a professora Rose, que falou ali que ela é a voz do Pantanal. Está vendo, professora Rose? Olha, a senhora tem uma companheira aqui no livro. Então, assim, acho maravilhoso a gente ver, estou vendo a professora Alessandra aqui, ó, lá no fundo do mapa, né, do Rio Grande do Sul, ela falou, eu sou da outra ponta, na última reunião. Então, assim, acho que quero ressaltar bastante essa nossa integração, que começou lá com a Esther em 2007, com o GEB, hoje Grupo de Estudos Bakhtinianos, e o Círculo de Bakhtin Diálogo. Não vou me alongar muito, porque eu quero trazer uma voz da sala de aula, a voz da educação básica, igual eu, que trabalho também, e muitos aqui, e uma pessoa maravilhosa, professora, que assim, está com uma carreira bem consolidada, e ela escreveu um artigo para esse livro. E com a voz dela, com a experiência dela, que é a professora Adriana Rand, ela é professora, especialista em educação, e trabalha na rede SESI, que é uma rede gigantesca no Brasil, né? Não tem quem não conheça
quando se fala educação e SESI. Então, eu gostaria de passar a palavra à professora Adriana, para ela trazer essa voz dela, né, da sala de aula, do alunato ali, e é um alunato que cada vez, assim, mais exigente, e a gente tem que se preparar para ele. Então, fica, Adriana, boa fala, parabéns. Obrigado, gente. Boa noite, professor Ivo. Obrigado pelas palavras. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês, compartilhar, né, a minha prática docente, o pouco e o tanto que eu sei de uma sala de aula, né, que a gente trabalha mesmo com muito prazer, né, torna-se prazeroso. Eu estou na educação há 34 anos. E eu trabalho no SESI há 26 anos. Não façam contas, não, tá? Só vão aí memorizando o tempo de educação. E agora, atualmente, eu sou professora de língua portuguesa do Ensino Fundamental 1, 5º ano, e professora de Ciências Humanas no 3º ano, do Ensino Fundamental 1 também. Eu trabalho na rede SESI, gosto muito do que eu faço, né? A gente tem que gostar muito. E eu queria falar um pouquinho da minha prática para vocês. Conversando com o professor Ivo, várias vezes, ele comentou sobre o estudo que ele faz, né? Sobre Bakhtin. E eu fiquei interessada. Eu falei, eu vou pesquisar sobre o filósofo. E eu fui pesquisando, e certas concepções de Bakhtin, eu percebi que havia muito com a minha prática docente. E eu fiquei muito feliz, porque eu falei, poxa vida, eu estou no caminho, né? E chegando um dia no SESI, vou falar do SESI agora, como que eu comecei a atrelar o que Bakhtin, as concepções de Bakhtin com a minha prática do SESI. Chegando um dia no SESI, a minha coordenadora, numa reunião, ela disse que iam trocar as carteiras, o físico, por mesas circulares. Eu pensei, falei, nossa, meu Deus, né? Trocar carteiras enfileiradas por mesas circulares, e nessas mesas seriam 4 cadeiras em cada mesa. Aí eu fiz as contas, 32 alunos, 8 mesas circulares, contendo 4 cadeiras em cada célula, seriam células, né? Eu falei, meu Deus, e agora? Eu fiquei muito preocupada, bastante preocupada. E com o passar do tempo, eu percebi que eu já trabalhava toda aquela concepção de Bakhtin nas minhas células, na minha sala de aula, e nada mudou-se. Mudou-se o físico, sim, mas a maneira de trabalhar, como Bakhtin fala, a dialogicidade, o diálogo, eu e o outro com o outro, eu preciso do outro e o outro precisa de mim. Isso já acontecia. Então, eu estou mostrando o que veio antes, as carteiras todas enfileiradas, para as mesas circulares, só que a concepção, a metodologia, a minha prática docente era a mesma para as duas situações. Então, eu já trabalhava com o meu estudante o diálogo, a livre expressão, a cooperação, o respeito mútuo, o respeito ao outro. Então, nada foi novidade. Por isso que o meu artigo chama aprendizagem cooperativa, que é um cooperando com o outro. Então, eu queria falar um pouquinho desse artigo. E eu agradeço ao professor Ivo, porque ele me incentivou mesmo a estudar o filósofo. Para a gente escrever um artigo, a gente não precisa ser um coautor, precisa ter a prática, o estudo, a firmeza, o conhecimento. E é isso. Eu estou muito feliz, nada mudou-se. Do tradicional, que eu peguei um método bem tradicional, né? Eu comecei em 1983, e até hoje, agora eu vim passando por fases na educação, cheguei ao ensino híbrido, então muita mudança, né? Ocorreram muitas mudanças, só que de uns tempos para cá, a minha prática está relacionada ao estudo com o Bakhtin. Tem tudo a ver. É isso. E aí, professor Fábio, eu queria falar da avaliação,
Eu não sei se o senhor tem tempo para disponibilizar o PowerPoint. Em todo esse processo que eu faço essa interação com os meus estudantes, o que a gente, como professor, quer como produto final? Porque nós temos um processo, que é aquele que você vai trabalhando com o estudante, tempo a tempo, dia a dia. E aí nós vamos chegar no produto final. Então, o que eu quero falar? As avaliações. Como que eu faço... Aí saiu, né? Tiraram o PowerPoint? Eu estou pedindo para apresentar. Então, eu quero mostrar, através desse diálogo... Adriana? Oi? Não, espera aí que eu vou de novo, espera aí. Tá. Eu quero só mostrar, gente, para vocês que através de toda essa interação, esse diálogo, essa troca de experiências, a gente tem um processo que vai chegar no produto final. E o produto final é a avaliação. E nós ficamos muito preocupados. Tá passando. Pode falar quando está passando. Pode passar. Olha lá. Atividades diversificadas. Eu vou ler e vou falar um pouquinho, tá? Adotem em minha prática docente o princípio de que todos os estudantes têm capacidade para aprender, considerando-se nesse sentido que os estudantes apresentam ritmos de aprendizagens e potencialidades diferentes. Foi o que a professora Mona, né? Ela falou no começo, um ritmo diferente. E proponho aos estudantes, o que eu faço? Atividades que envolvam autocorreção, e através dessa autocorreção, analisar seus erros, e em caso de dúvidas, faço minhas intervenções. Então, o que eu quero mostrar para o aluno? Que o erro, ele é construtivo, é a partir do erro que eu vou criar estratégias e ações para fazerem atividades diferenciadas, estratégias e ações que vão levar o aluno a chegar naquilo que eu quero. Pode passar, professor Fábio, por favor. Avaliação diagnóstica. Gente, todo conteúdo, toda unidade que eu começo, eu faço uma avaliação diagnóstica. Essa avaliação, ela é constante. Toda unidade que eu começo, eu faço essa avaliação. O que ela avalia? Ela avalia aquilo que o aluno conhece, aquilo que ele sabe, o conhecimento prévio dele. Pode passar, professor. Eu sabendo que o meu aluno tem conhecimento, qual é o conhecimento prévio dele, eu vou partir para a avaliação formativa. O que é avaliação formativa? É aquela que ocorre durante o processo. Então, vamos lá, vamos retomar. Avaliação diagnóstica, eu estou diagnosticando o que o meu aluno sabe. Então, eu estou diagnosticando que ele sabe, por exemplo, falar sobre o gênero textual, pontos. Tá, depois que eu diagnosticar o que ele sabe, eu vou trabalhar a avaliação formativa, que ocorre durante o processo. Como que eu vou trabalhar a avaliação formativa? Ele falando, ele pesquisando, ele interagindo, ele produzindo, ele fazendo leituras, interpretações, produzindo textos. Então, esse é o processo. E eu, logicamente, com o olhar a todo momento para ele, pontuando os erros, tá? E os erros sempre como ponto de partida para inovar, para criar estratégias para alcançar o produto final. Depois nós vamos ver o que é o produto final. Por favor, professor, o outro. Avaliação somativa, classificatória, que é essa que eu falei, né, gente? Que através de todo esse processo que Bakhtin, tudo que ele fala da dialogicidade, do aluno compartilhar com o outro, da interação, nós precisamos ter um olhar para aquilo que ele sabe, que é a classificatória, que é a nota, que a gente fala nota mesmo. Então, através da avaliação diagnóstica formativa, nós vamos chegar no produto final, que é a avaliação somativa e classificatória. É aquilo que eu vou ver o que meu aluno conseguiu fazer, o que ele produziu, e eu dei uma nota, né? Elenquei uma nota para ele ser, passar de ano ou não. Pode passar o outro, professor, por favor. Olha aí, um mapa conceitual. Esse mapa conceitual, eu quero finalizar falando que a minha prática docente, com o que o Bakhtin, com a concepção do Bakhtin, tem tudo a ver, é único, né? Olha lá, células cooperativas são as células que eu trabalho, são os meus alunos.
que acontece? Eu preciso do quê? Da escuta atenta, de dialogicidade, da troca de ideias, um precisa do outro, respeito, alteridade, autonomia. Então, tudo isso é compartilhado, é interagido, é uma interação, é uma comunicação, é um diálogo entre eles. Então, é uma troca. E é o que Bakhtin fala, é o eu com o outro com o outro e o outro com os outros. E, para finalizar, pode passar o outro, professor, por favor. Opa, já vou passar. Foi. Esse é o nosso livro, né? Eu coloquei aí para destacar, e uma mensagem de Bakhtin. Para observar o fenômeno da língua, é necessário colocar os sujeitos falantes e os ouvintes, bem como o próprio som, no ambiente social, pois é necessário que tanto o falante quanto o ouvinte pertençam a uma mesma coletividade linguística, a uma sociedade organizada de modo específico. É necessário ainda que os nossos dois indivíduos sejam abarcados pela unidade da situação social mais próxima, isto é, que o encontro entre essas duas pessoas ocorra em terreno determinado. O intercâmbio só é possível nesse terreno determinado, por mais geral e, por assim dizer, ocasional que ele seja. Desse modo, a unidade do meio social e do acontecimento da comunicação social mais próximo são duas condições totalmente necessárias para que o conjunto físico, psicofisiológico apontado por nós possa ter uma relação com a língua, com o discurso, possa tornar-se um fato da língua discurso. Linguagem Bakhtin, 2017, página 145. E é isso, eu deixei essa mensagem para finalizar e para falar que o meu trabalho está atrelado, embasado com as convicções de Bakhtin, concepções de Bakhtin. Muito bem, Adriana, é um módulo, né? Língua, discurso, cultura, né? É uma língua que acontece enquanto discurso, ou, como diria Bakhtin, enquanto enunciado, né? Enunciado concreto, ligado a um contexto sócio, histórico, ideológico e cultural. Eu agradeço muito, já falei muito hoje, vou abrir para o público. Quem se inscreve pode usar o chat ou levantar a mão, o recurso de levantar a mão aqui. Enquanto ninguém levanta a mão, eu lembro que o nosso próximo encontro vai ser dia 8, tá? Com o professor Xandia, chileno, professor da Universidade Federal do Pará, e a discussão vai ser o capítulo dele no livro do mês, Bakhtin Dialogado, em diálogo, mais uma vez, com o texto da professora Marília Amorim, Cronotopo e Exotopia. Tá bom? Bora lá, Donato. Boa noite para todos. Está todo mundo me ouvindo? Sim. Tá claro para todo mundo? Tá certo. Boa noite para todos. Parabéns para todo mundo que se apresentou. Falas muito legais. Infelizmente não consegui, tive um problema particular, não consegui ouvir a fala completa da Esther, só o começo. Mas, enfim, muito legal estar com todo mundo aqui. Uma pergunta bem rapidinha, também não quero me estender. Eu queria perguntar para a professora Adriana o seguinte. Eu queria, por favor, que você falasse só um pouquinho exatamente de qual material que você utilizou para chegar a essas avaliações. Achei incrível como você segmentou uma avaliação por outra avaliação e conectou. Isso, para a gente que é professor, faz todo sentido, né? A gente que está nos bastidores, para os alunos talvez não faça muito sentido, só faz sentido no fim. Mas para a gente, esse caminho didático é incrível. E linkar isso com Bakhtin, eu achei, assim, o brinde da noite. Né? Eu só queria que você explicasse um pouquinho dos materiais que você usou para chegar a esse tipo de avaliação. Muito obrigado e boa noite para todo mundo. Obrigada. Eu vou te dar um exemplo, tá? O exemplo atual mesmo, que eu estou trabalhando agora com eles. E, olha, eu vou te falar, trabalhar no ensino híbrido, que o SESI já começou, não é novo, né? Não é nem complicado, é novo. Porque a hora que você... Eu vou citar um exemplo, mas primeiro eu quero falar do ensino híbrido. A hora que você está numa sala de aula presencial e, ao mesmo tempo, numa aula síncrona, né? Porque são os dois momentos.
você tem uma família atrás de você, e essa família te analisa e te avalia o tempo todo. Sua maneira de se portar, sua maneira de falar, né? Como tratar o estudante. As redes sociais. E ai, de que se o professor entrar 1 minuto atrasado, se a internet cair, não pode, tá? A internet tem que estar sempre funcionando, o professor não tem problema, tá? Ele só tem deveres, obrigações, e é pago para isso, combinado? Então, é bem complicado, né? No ensino híbrido. Como que eu estou trabalhando com eles? Eu vou citar um gênero textual que eu comecei a trabalhar agora no mês de outubro, um gênero textual contos. O que eu faço? Eu não vou e falo para o aluno que são contos. Eu faço assim, eu chego para eles e falo assim, gente, olha, hoje nós vamos começar a falar sobre contos. O que vocês sabem sobre contos? Aí você vai colhendo informações. Isso daí é o conhecimento prévio, aquilo que eu falei, avaliação diagnóstica, foi a primeira avaliação que eu citei. Você vai buscar, você vai trazer e conhecer aquilo que ele sabe. A partir do que ele vai te falando, eu vou elencando, eu vou escrevendo na lousa, ou mesmo numa aula síncrona, e eu já sei mais ou menos o que eles estão sabendo. Então, eles estão trabalhando a avaliação diagnóstica, conhecimento prévio, tá? O que ele sabe é uma diagnóstica, tá? Aí, eu vou elencando, tá bom. Próximo passo. A hora que eu abro o livro, aí que eu vou abrir o livro e apresentar a unidade para ele. Antes de apresentar a unidade, eu vou apresentar as expectativas de ensino-aprendizagem. O que é isso? São os objetivos, é aquilo que eu quero que ele saiba, que ele conheça. Então, olha, dentro desse gênero textual, você vai identificar o assunto central, a ideia central do texto. Então, o aluno ele vai já sabendo para que ele vai estudar aquilo, porque o que é mesmo, o que tem que ser, que construir com o aluno, é o que o Bakhtin fala, é você, essa troca. Então, ele tem que saber por que ele vai aprender contos, ou você vai falar de Chapeuzinho Vermelho para ele por causa de quê? Qual é a sua proposta? Então, primeiro você faz o conhecimento, então vamos lá, conhecimento prévio dele, que é a avaliação diagnóstica. Depois, o que você vai apresentar? O que você quer dele? Você quer que ele identifique a ideia central do texto, tá? Então, são as expectativas de ensino-aprendizagem. Aí, eu vou apresentar o que são contos. Então, eu vou falar, olha, vamos lá, eu vou apresentar para vocês o conto da Chapeuzinho Vermelho. Vamos lá. O que vocês conhecem? Eles vão falar, ai, nossa, ainda mais 5º ano, né? Eles são bem críticos. Ah, mas essa história aí, é bem antiga, professora, todo mundo já conhece, sei contar. Aí eu falei assim para eles, então tá, então nós vamos, todo mundo sabe contar, então cada um vai contar. E você vai pegando informações, você vê que cada um tem uma maneira de contar. Tá, aí cada um fala um pouquinho, o que eu faço? Eles vão pegar, isso daí é a formativa, tá? É a avaliação formativa, você está no processo. Eles vão pegar e depois eles vão ler. Vocês vão fazer a leitura do Chapeuzinho Vermelho, então aí é um todo. Tá? Você pode ler no coletivo ou individual, da maneira que você sentir a sala de aula. Porque não adianta você começar a colocar certas coisas que você está vendo que não vai funcionar. Você tem que trazer o aluno para você, motivar. Tá, aí eu faço isso. Então, eu fiz avaliação diagnóstica, estou na formativa, tá? E aí, como eles já falaram para mim assim, eu já peguei, né? Ah, não, mas Chapeuzinho Vermelho é um conto antigo, todo mundo conhece. O que eu pedi? Que eles trouxessem a história Chapeuzinho Vermelho para os dias atuais. A Chapeuzinho Vermelho, vivenciando tudo isso que está acontecendo, com celular, com o computador, notebook, e eles acharam o máximo. Aí eu dei a opção deles dramatizarem, como nós estamos assim, né, em síncrono, né, híbrido, então, ou eles dramatizarem, numa produção textual, fica mais complicado. Até minha diretora falou, Rand, eles me chamam de Rand lá, como que você faz com uma criança que tem que produzir um texto? Porque é ortografia, né? Eu estava longe, era aula síncrona. Eu falei, então eu não estou fazendo. Ela fez assim, né? Ela falou, nossa, pelo amor de Deus, produção textual é o ponto, né, de uma língua portuguesa. Eu falei, não tem como. Eu estou pedindo para ensinar. Então, o que eu estou avaliando? Aí é o produto final, tá? Eu estou avaliando coesão, coerência da fala. Então, a postura, se ele dominou o assunto. Olha, eles fizeram uma pecinha teatral,
ficou excelente. Eles pegaram a família, né? Então, eles dramatizaram, eles gostaram daqueles que fizeram, eles vivenciaram. Então, quer dizer, como que você não vai dar uma nota, uma média, para um aluno, ou uma nota, a partir do, né, assim, de uma motivação assim, de uma apresentação assim? Então, é assim que tem que assim, esse olhar. Poxa vida, nós estamos numa época que está meio complicado, então você tem que fazer o diferente, você tem que trazer o aluno para você. Então, é assim, avaliação diagnóstica, que é o conhecimento prévio dele, aí a formativa, já está formando o aluno, né? Então, a diagnóstica diagnostica, a formativa está formando, e a classificatória, que é essa da nota. E eu acho que é muito válido dar uma nota para um aluno desse, que se coloca numa tela, e ele faz, ele dramatiza, ele fala. Eu consegui, de verdade, muitos alunos tímidos, que eles ficavam... Na sala de aula era outra pessoa, hoje eles se expressam. Então, é isso que eu quero, que o meu aluno fale, né? Que ele compartilhe, que ele troque experiências comigo, que ele traga. Eu falo para eles, em computador eu sou analfabeta, hein? Vocês vão me ensinar. E eles têm, assim, uma habilidade, e é muito bacana, porque você vê que a sua aula produz, fica diferente. Quem pensou em trazer Chapeuzinho Vermelho, que é uma história que todo mundo conhece, para os dias atuais? Então, quer dizer, você está inovando, motivando. É isso. Sensacional. Sensacional. Gente do céu, que... Não, fantástico. Fantástico. Muito obrigada. É muito legal, né? A gente que é professor, a gente que tem enfim, essas ambições didáticas, vamos colocar assim, né? Ver um colega sucedendo desse jeito, triunfando desse jeito, né? Veja, até a sua superiora teve dificuldade em sacar o que você queria. A gente ainda está se adaptando, né? Como é que não tem um texto para avaliar? Não tem um texto. O aluno está produzindo em outro regime, em outro contexto, né? Não, sensacional. Sensacional. Parabéns. Muito obrigada. Muito bem, Adriana. O Jackson Aguiar levantou a mão. Jackson, você está entre nós. Se estiver entre nós, o microfone está fechado. Como diria o mestre Miotello, ele é um falante ouvinte. Um falante ouvinte? Um falante ouvinte. Agora ela faz ouvinte. O Jackson é da Bahia, tem uma dissertação de mestrado linda com Bakhtin, acho que é na Estadual de Feira de Santana, se eu não me engano. A Rosemary ou Fábio? Desculpa. Não, eu acho que pode ter caído a conexão, mas ele estava com a mão levantada, não tem mais ninguém com a mão levantada, alguém quer ser o último. A professora Rosemary pediu. Professora Rosemary, para encerrar então. Gente, muito obrigado, viu, pela presença de todos. Bora lá, Rosemary. Seu microfone está fechado. Bom, boa noite a todos, primeiramente, né? Eu tenho duas colocações a fazer. Uma, a professora ali disse que talvez não interessasse aos alunos a forma da avaliação da professora Adriana, mas para a gente que é professor interessa muito, mas aos alunos também. Quando a gente age assim como a professora Adriana, você percebe todos os alunos produzindo, um correndo na carteira do outro, interagindo para que a coisa flua, né? Para que o conhecimento consiga realizar. Outra coisa que eu quero dizer também é com relação ao dia que eu vi essa chamada para esses encontros, fantástico, fiquei assim, envelhecida, doida, ansiosa para encontrar, para estar junto, para estar ali. Olha, eu tenho uma experiência de primeira aposentadoria com 35 anos de sala de aula. Quase morri de tanto chorar o dia que saiu a minha aposentadoria. Isso não foi uma aposentadoria compulsória. Aí, no segundo mês, eu falei, preciso
inscrição para concurso de novo. Eu olhei e falei, vou olhar esse edital. Se o edital não for contra a minha idade, eu vou tentar esse concurso de novo. Voltei para a sala de aula, passei. Estou aqui com 74 anos de idade, na sala de aula, morrendo de paixão pelos alunos da teoria, a partir da teoria bakhtiniana. Eu tenho sofrido menos. Por que sofrido menos? Não por causa de dar aula, mas pelo resultado que às vezes eu trazia comigo da escola. Entenderam? Então, eu vinha da sala de aula, não, o que está faltando? Essa aula hoje foi péssima, não deu nada. E o que eu vou fazer, menino? Até que um dia eu encontrei lá na UFMT um edital para aluno especial do mestrado. Falei, quer saber, vou me inscrever para isso. Me inscrevi, passei, fiz o mestrado, bakhtiniano, amei, melhorei a postura, melhorei o rendimento, o resultado de sala de aula, dava mais felicidade, mas ainda bakhtin. A incompletude, o inacabamento do sujeito me leva para o doutorado. Eu estou fazendo a minha qualificação em fevereiro e até junho estarei, se Deus quiser, mais preparada para mais alunos com essa teoria sobre a linguagem. Sou professora de português também, de português, de espanhol e inglês. Mas o inglês eu não domino. Sinto muito. Para dar aula até que vai, mas para falar que eu sei inglês, não. Fiz muito, estudei muito para fazer a prova de proficiência da língua inglesa, mas também foi para aqui. Né? E eu quero dizer que é um grande prazer estar aqui. Mato Grosso, não é suficiente me apresentar, mas é como eu disse, que eu estou feliz. Aqui no ermo do Pantanal, uma felicidade completa, porque é um município com 7 mil habitantes, à beira do rio, do lado do morro, onde tem peixe, eu posso pescar, passear de barco e ler bakhtin. É uma paixão enorme. Boa noite, até o próximo encontro. Estarei aqui, com certeza. Com muito prazer. Boa noite. É um depoimento lindo, né, e que destaca essa categoria bakhtiniana, a gente poderia chamar de categoria, do inacabamento do eu, né, a gente está sempre em vir a ser, né, sempre em processo. Eu acho isso muito fantástico, e a gente encarar essa nossa condição humana, né, de incompletos, de imperfeitos, de inconclusos, de não terminados, de não saber tudo, né? E essa questão, Fábio, a gente sempre tem que lembrar do bakhtin, né? O que eu sempre falava lá para os alunos, você lembra no começo do ano, lembra da tríade do bakhtin. Tem o eu para mim, porque não posso esquecer de mim. Tem o eu para o outro, porque só ele vai me complementar. E tem o outro para mim, porque é ele que vai me trazer as coisas do mundo. Então a gente precisa sempre lembrar disso. Faz a tríade, que dá tudo certo, e a gente só se enriquece com isso, né? Eu acho que nós estamos nos devendo, enquanto grupo, uma roda de apresentação, como sugeriu a Alessandra, no encontro da terça-feira. De alguma forma, a gente pode antecipar isso lá no grupo do WhatsApp, né, ou por vídeo, ou por texto, e nós nos reunimos, então, dia 8, certo? Já são 9h30, 1h30 online, a gente sabe que é uma energia, né, uma dedicação, mas estamos todos resistentes, ó. Estamos terminando o encontro com 40 participantes. Então, muito obrigado a todos, porque o grupo só se faz com as pessoas, né, e o diálogo só se faz com vozes, e nem sempre vozes concordantes. Eu falo sempre isso, da importância do contraponto, mas de um contraponto, né, que exerça essa alteridade, o respeito à voz do outro, né,
ao lugar de fala do outro, ao nascimento social do outro. Então, muito obrigado a todos, todas, e uma boa noite. Tchau, gente. Forte abraço. Boa noite, forte abraço. Boa noite a todos. Boa noite, até mais. Tchau. Um abraço. Boa noite a todos. Foi maravilhoso. Maravilhoso. Boa noite a todos. Grata pelos compartilhamentos. Boa noite, obrigada, gente. Foi muito bom. Até a próxima. Boa noite.